O monstro sob a máscara. Milwaukee, anos 80. Uma cidade tranquila, mas com segredos obscuros escondidos nas sombras. Entre 1978 e 1991, um homem aparentemente comum chocaria o mundo com crimes tão horríveis que até hoje são difíceis de compreender. Ele era Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, um nome que se tornaria sinônimo de terror. Mas como alguém com um sorriso tão inofensivo poderia esconder tanta maldade? Prepare-se para mergulhar nos crimes de um dos assassinos mais perturbadores da história moderna. Se você gosta de conteúdo sobre crimes reais, não esqueça de seguir o canal Crimes Diário. A formação do predador. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Filho mais velho de Lionel e Joyce Dahmer, Jeffrey cresceu em uma casa onde as tensões familiares eram constantes. Desde cedo, ele demonstrou um comportamento inquietante. Seu pai, um químico, percebeu que o jovem Jeffrey tinha um interesse incomum por ossos. Em uma ocasião, Dahmer pediu ao pai que explicasse como dissolver carne usando produtos químicos. Na época, parecia apenas curiosidade científica, mas, com o tempo, esses interesses se transformariam em algo muito mais sombrio. Quando adolescente, Dahmer se tornou um solitário. Ele era descrito pelos colegas como um jovem estranho, frequentemente embriagado nos corredores da escola, escondendo garrafas de bebida em sua mochila. Enquanto outros jovens sonhavam com o futuro, Dahmer mergulhava cada vez mais fundo em fantasias macabras. Ele passava horas observando corpos dissecados em livros de biologia, imaginando que seria sentir o controle absoluto sobre outra pessoa. Em 1978, aos 18 anos, ele cometeu seu primeiro assassinato. Steven Hicks, um jovem que pegou carona com Jeffrey, foi atraído para sua casa sob o pretexto de tomar uma cerveja. Mas, quando Hicks tentou ir embora, Dahmer entrou em pânico. Ele não queria que o jovem o deixasse. Armado com um haltere, Jeffrey golpeou Hicks até a morte e depois desmembrou o corpo em sua garagem. Essa seria a primeira de muitas vezes que Dahmer tentaria transformar o medo do abandono em um ato de pura violência. Os restos mortais de Hicks foram esmagados e espalhados no quintal da casa de Dahmer. Naquele momento, Jeffrey descobriu que tirar uma vida lhe dava uma sensação distorcida de controle. Mas, ao mesmo tempo, ele estava apenas começando a explorar seus impulsos mais sombrios. O jovem não sabia, mas ele acabará de abrir a porta para um abismo de terror que consumiria sua alma. Uma escalada de horror. A partir dos anos 80, Jeffrey Dahmer começou a refinar seu modus operandi. Milwaukee, uma cidade com bares gays e clubes noturnos movimentados, se tornou seu campo de caça. Ele era um predador meticuloso. Suas vítimas eram jovens vulneráveis, muitas vezes imigrantes ou pessoas que não seriam imediatamente procuradas se desaparecessem. Dahmer usava charme para atrair suas vítimas. Ele oferecia bebidas, dinheiro ou até mesmo a promessa de sessões de fotografia. Mas uma vez que os jovens entravam em seu apartamento no Oxford Apartments, eles estavam presos em uma armadilha mortal. O apartamento 213 era um verdadeiro cenário de horror. O cheiro de carne em decomposição pairava no ar, mascarado apenas por produtos de limpeza baratos. Dentro daquele apartamento, Dahmer desenvolveu uma rotina macabra. Ele drogava suas vítimas com comprimidos esmagados em bebidas, deixando-as inconscientes. Depois, ele tirava suas vidas de forma metódica. Dahmer desmembrava os corpos e guardava partes deles como troféus. Mãos, cabeças e até corações eram armazenados em freezers e tambores cheios de ácido. Cada artefato representava, para ele, uma forma de manter suas vítimas com ele para sempre. O horror atingiu um pico quando Dahmer começou a explorar o canibalismo. Ele confessou que consumir partes de suas vítimas o fazia sentir que elas se tornavam parte dele. Era como absorver sua essência, ele explicou friamente mais tarde. A obsessão por controle e posse não tinha limites. Mas talvez o momento mais perturbador tenha sido o caso de Conerak Sintazonfone. Este adolescente de 14 anos conseguiu escapar temporariamente do apartamento de Dahmer. Coberto de sangue e confuso, ele foi encontrado por vizinhos que chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram,
Dahmer apareceu e convenceu os policiais de que Conarak era apenas seu namorado embriagado. Contra todas as evidências, eles devolveram o garoto para Dahmer. Horas depois, Conarak foi morto e seu corpo desmembrado. Por anos, Jeffrey Dahmer conseguiu operar sem ser detido, escondendo seus crimes sob uma fachada de tranquilidade. Ele era, para muitos, apenas um homem solitário que vivia no prédio. Mas dentro do apartamento 213, ele construiu um verdadeiro altar à sua própria loucura. A queda de Jeffrey Dahmer. Em 22 de julho de 1991, a sorte de Jeffrey Dahmer acabou. Tracy Edwards, uma de suas vítimas, conseguiu escapar do apartamento e chamou a polícia. Quando os oficiais entraram, o que encontraram era de outro mundo. Fotografias Polaroid de corpos desmembrados, restos humanos no freezer e tambores com ácido. Dahmer confessou calmamente todos os seus crimes, 17 assassinatos ao todo. Ele foi julgado em 1992 e condenado a 15 penas de prisão perpétua. No entanto, a justiça divina, ou acaso, veio em 1994, quando Dahmer foi morto por outro preso enquanto cumpria sua sentença. A lição sombria de Milwaukee. A história de Jeffrey Dahmer continua a ser um dos capítulos mais horríveis da criminologia. Como um homem aparentemente comum conseguiu cometer atos tão brutais por tanto tempo sem ser detido? Hoje, sua história é um lembrete de que o mal pode estar onde menos esperamos. E para os moradores de Milwaukee, Dahmer não é apenas um nome, ele é um fantasma que nunca será esquecido. Se você quer mais histórias chocantes como esta, siga o canal Crimes Diário, o seu canal de crimes reais.